Olá, caríssimos alunos da Escola Tiradentes e ouvintes do meu canal, eu espero que todos estejam passando muito bem. Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a expansão marítima europeia e o protagonismo de Portugal e Espanha no contexto das grandes navegações, certamente uma das maiores aventuras registradas na história humana. Bom, pessoal, para a gente compreender o contexto das grandes navegações, nós temos que realizar um contexto, fazer uma contextualização histórica, e tudo isso começa com o renascimento comercial que ocorreu na Europa no século XI, onde houve um processo de reurbanização e também um aquecimento da economia. Tudo isso provocou uma onda de consumismo muito forte e mercadorias da Ásia e do Oriente eram muito cobiçadas, Isso provocou o aparecimento de diversas rotas comerciais, todas elas através do mar Mediterrâneo. Na Península Itálica existiam diversas cidades-estados muito importantes que passaram a praticar esse comércio com a Índia e com o Oriente. Entre essas cidades-estado nós podemos destacar Pisa, Noli, Gaeta, Amalfi, Ragusa, Ancona, mas principalmente Gênova e Veneza. Com o passar do tempo, Gênova e Veneza passaram a controlar e monopolizar todo o comércio com os muçulmanos do Oriente, e isso fez com que as mercadorias passassem a ficar mais caras, já que eles estabeleceram aí um monopólio comercial. Bom, isso fez, pessoal, com que o restante da Europa, os outros comerciantes da Europa, começassem a buscar uma alternativa para esse problema. Afinal de contas, um monopólio comercial só interessa a quem pratica o monopólio. Então, dessa forma, começou uma busca frenética por uma rota alternativa para as Índias. É assim que começa o contexto das grandes navegações, tá, pessoal? Bom, para complicar mais ainda a situação, além do monopólio de Gênova e Veneza, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e eles também passaram a ter uma enorme influência sobre o comércio do Mediterrâneo. Se vocês observarem o mapa que está aí na tela, nós podemos perceber que Constantinopla ficava na confluência entre o Mar Negro e o Estreito de Bósforo, Bom, o Estreito de Bósforo tem ligação com o Mar da Trácia e o Mar Egeu, que tinha, por sua vez, conexão com o Mar Mediterrâneo. Bom, pessoal, então, por tudo isso, houve a necessidade da busca por uma rota alternativa. Bom, pessoal, uma pergunta que todos fazem, mas quais eram essas especiarias da Índia? Bom, basicamente eram constituídas de perfumes, mas principalmente de condimentos, tá, pessoal? Então nós podemos citar entre essas especiarias a canela, que é uma árvore que tem suas cascas processadas por método de ressecamento, que as transforma em um produto apto para consumo. Ralada ou em pau, é útil no tempero de pães, compotas de frutas e doces. Além disso, é um útil ingrediente na preparação de cervejas, vinhos e perfumes. Tão famoso quanto o açafrão, é obtido de uma espécie de violeta. De sua parte superior são retiradas os estigmas, que são pequenos carocinhos que, depois de triturados, temperam e colorem os alimentos. O anis, por sua vez, é uma erva bastante utilizada para fins medicinais. Seus grãos de formato oval e singular aroma são uma boa pedida contra o mau hálito e a indigestão, quando atacam alguém, Em outras situações, também chegava a compor a lista de ingredientes de alguns xaropes, de licores e outras receitas culinárias. Originária da Indonésia, a árvore de noz moscada se aclimatou perfeitamente ao indiano. Com o caroço de seu fruto é possível fabricar um anti-inflamatório natural e temperar pratos salgados e doces. Comercializado desde o século II a.C., o cravo da Índia é obtido dos botões de uma pequena flor bastante perfumada. Depois de exposto algumas horas ao sol,
o cravo pode ser introduzido na composição de vários alimentos e perfumes. Para quem tem o paladar receptivo e a sabores marcantes, as folhas de cominho provocam uma experiência picante e ao mesmo tempo levemente amarga. Os indianos costumam levar esse condimento ao fogo para intensificar o seu tempero. Bastante popular na culinária brasileira, a pimenta do reino tem vários tipos de preparação. Dependendo do fim com o qual é utilizado, esse pequeno fruto pode ser consumido ainda verde, seco ou em conserva. Seu gosto picante abre o apetite, tem propriedades digestivas e aguça a circulação sanguínea. Bom, também temos o curry. Ao contrário do que muitos imaginam, se trata de um tipo de folha seca usualmente utilizada com fins culinários. Bom, pessoal, essas são algumas das amostras, né, das famosas especiarias. Esse comércio rendeu fortunas aos comerciantes, né, do mar Mediterrâneo, né, das cidades-estados do mar Mediterrâneo. Bom, pessoal, no contexto das grandes navegações, nós temos o protagonismo de Portugal e Espanha, que buscavam rotas alternativas, né, um novo caminho para as Índias. Bom, entre Portugal e Espanha, Portugal saiu pioneiro, né, no processo das grandes navegações, e isso tem a ver por ele ter sido o primeiro Estado-nação do mundo. E isso foi possível, gente, graças à autoridade do rei que enfraqueceu a nobreza com o passar do tempo. Isso foi refletido aí na crise do feudalismo. Bom, e também Portugal passou a utilizar a cobrança de impostos, o que fortalecia os cofres públicos, né? E também uma outra questão muito importante, né, que marcou aí o pioneirismo de Portugal em questões políticas foi a instituição de leis escritas, né? Ou seja, né, o império da lei que organiza a vida, tá, pessoal? Bom, também tem uma questão marcante, né, que está sendo um pouco esquecida na historiografia contemporânea, que é a escola de Sagres. Na região de Sagres havia, né, o encontro de navegantes do mundo inteiro e essa troca de experiência formou aí o que eles chamam de escola de Sagres, né? Bom, pessoal, uma outra questão extremamente importante, né, que contribui, né, para a ideia do protagonismo de Portugal foi a dinastia de Avis, que teve seu início no ano de 1385 e terminou com 1580. Bom, pessoal, foi desta geração que nasceu o Império dos Grandes Descobrimentos. O infante Dom Henrique, né, foi o precursor da grande aventura dos descobrimentos marítimos, tá, pessoal? Bom, desmistificando um pouco a ideia, né, de que essa busca de uma rota alternativa era só para encontrar ouro, né, e potencializar o comércio em geral, né, com especiarias e tudo mais, há outras questões que nós devemos levar em conta, tá, pessoal? E nesse caso os mitos têm um poder muito forte. Nós temos, por exemplo, o mito, né, de São Brandão, um monge irlandês, que navegou pelo Atlântico Norte e descobriu várias terras fantásticas e paradisíacas. Então nós podemos pressupor, né, com essas informações, que as grandes navegações, né, a questão portuguesa, né, no desbravamento do Oceano Atlântico, tem a ver com busca de terras paradisíacas, né? E não só pela busca trivial de riquezas. Bom, nós temos também uma questão bem interessante que são as ilhas lendárias. Entre essas ilhas nós temos a ilha Rai Brasil, que era compreendida como a Terra Prometida, né? Bom, alguns teóricos dizem que o nome Brasil se deveu ao fato da ilha Rai Brasil. Outros dizem que o nome tem a ver, né, com o pau-brasil, que era abundante, né, no litoral brasileiro, na Mata Atlântica, tá, pessoal? Então vejam só, né, como tudo isso é relevante, né, pessoal? Em 1485, o infante Dom Henrique ele foi nomeado grão-mestre da Ordem do Cristo, que eram remanescentes dos Cavaleiros Templários. Parte dos grandes navegantes pertenciam à Ordem do Cristo, não é? Então a nossa história, né, a história do Brasil tem um pouco a ver aí, né, com a ordem, né, a poderosa Ordem dos Cavaleiros Templários, tá, pessoal? Bom, voltando aí às questões da apostila,
Uma das questões que explicam o protagonismo de Portugal e Espanha é a localização privilegiada da Península Ibérica, que fica, né, ao extremo oeste da Europa. Uma posição privilegiada de fato, pois ela se localiza no Estreito de Gibraltar, que por sua vez está na confluência entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Bom, e também nós temos, né, uma questão que favorecia as grandes navegações, que eram os ventos alísios e contralísios, né, pessoal? Os ventos alísios eram ventos que iam de leste para o oeste, então os navegantes se aproveitavam muito disso, já que o motor principal, né, dos navios eram as velas, né? Bom, e nós tínhamos, na volta dessas viagens, nós tínhamos aí o favorecimento dos ventos contra-alísios, que eram ventos que vinham do oeste para o leste, tá, pessoal? Então, vejam só, posição privilegiada, posição geográfica privilegiada e também os ventos alísios que favoreciam as navegações, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós temos a questão também que está na apostila, que é a ideia do mar tenebroso. Bom, isso era mito ou verdade? Bom, com certeza era verdade, tá, pessoal? E aí nós precisamos compreender a construção do imaginário, né, que se dava nas populações desta época. Centenas de expedições saíram e não voltaram, se perderam, não é? Bom, relatos de navegantes, né, que sofreram as intempéries em alto mar, ondas gigantescas, tempestades, né? Então, isso fez com que alimentasse um imaginário, né, sobre o mar tenebroso, tá? Era realmente uma região desconhecida para os seres humanos, então é natural que surgissem, né, no imaginário essa ideia de mar tenebroso, tá? Bom, uma outra questão também que explica, né, o fenômeno das grandes navegações é o avanço da tecnologia marítima. E aí nós podemos destacar a cartografia. As expedições, todas elas contavam, né, com cartógrafos que faziam mapeamento. Sem mapa não tem como voltar à região descoberta, não é, pessoal? Convenhamos. Bom, e também nós temos a poderosa caravela, que era uma embarcação ideal para o alto mar. Bom, até as embarcações, né, que até então eram adaptadas para mares tranquilos como o mar Mediterrâneo. Já para o alto mar, né, com mares bravios, mares agitados, a caravela era ideal. E outra, ela conseguia navegar contra os ventos. Era uma navegação em zigue-zague, né? Então isso se devia ao seu casco alongado e um conjunto de velas diferenciadas. Mas também temos a bússola, que era originária da China, e o astrolábio, né, que ajudava a determinar as coordenadas utilizando a posição dos astros no céu. Tá? Bom, pessoal, com relação à expansão marítima portuguesa, ela ocorreu muito antes da expansão marítima espanhola. A expansão marítima espanhola começa com a grande navegação empreendida por Cristóvão Colombo em 1492. Já a expansão marítima portuguesa começa muito antes, né? Na grande aventura que eles iniciaram, nessa aventura no Oceano Atlântico, com viagens costeiras pelas costas da África. Isso é denominado de périplo africano. Tudo isso tem início com a tomada da região de Ceuta, no norte da África, que era dominada pelos muçulmanos. Isso ocorreu em 1415. Portugal precisava dominar aquela região, então eles montaram uma poderosa esquadra de guerra, invadiram a região, entraram em conflito contra os muçulmanos e expulsaram os muçulmanos daquela região e passaram a ter controle de Ceuta. Isso permitiu um processo de colonização de algumas ilhas, né, da África, como as ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira. Nas ilhas de Açores e Madeira, eles começaram o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, né? Um produto extremamente valioso na região, tá? Bom, de acordo com a nossa apostila, uma questão também, né, que permitiu aí o protagonismo de Portugal, que aliás, pessoal, só para constar, que Portugal edificou o primeiro império global da história. Ele tinha possessões basicamente nos 5 continentes.
Bom, uma das questões, né, que explica isso é a ação de mouros e judeus que moravam em Portugal, e eles eram hábeis, né, estudantes em questões de navegação, né, em questões de estudos marítimos e tudo mais, tá, pessoal? Bom, o objetivo dos portugueses, de acordo com o senso comum, era a busca pelo ouro e uma nova rota comercial com o Oriente. Bom, como Portugal tinha feito a opção pela navegação pela costa da África, eles tinham que transpor o Cabo das Tormentas, né, no sul da África. Várias expedições afundaram ali pela presença, né, de rochas e recifes e corais. Bom, isso ali era realmente um tormento para os grandes navegantes, mas tudo isso terminou, né, com a grande jornada de Bartolomeu Dias, que em 1488 ele consegue encontrar um caminho, né? Ele transpôs o Cabo das Tormentas, que passa a se chamar inclusive de Cabo da Boa Esperança, e ele consegue acessar o Oceano Índico. Essa ideia de ter trocado o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança era uma ideia sensacional, né? Que significava uma boa esperança de finalmente encontrar o tão sonhado caminho alternativo para as Índias. 10 anos depois, pessoal, Vasco da Gama, utilizando-se dos mapas de Bartolomeu Dias, ele passa pelo Cabo da Boa Esperança, ele navega entre a ilha de Madagascar e as costas do continente africano e finalmente chega até Calicut, estabelecendo contato com os indianos. Mas foi 2 anos depois que um nobre chamado Pedro Álvares Cabral recebe uma missão da coroa portuguesa de estabelecer contratos comerciais com os indianos a partir da região de Calicut. Mas antes ele tinha uma outra missão, não é? Tomar posse do Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral sai de Lisboa, né? Toma posse aqui do Brasil, deixa 2 navegantes na costa do Brasil e segue para as Índias, tá, pessoal? A frota de Cabral contava com 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Pessoal, essas viagens eram extremamente severas. Dos 1.500 homens, né, que zarparam de Portugal, apenas 500 conseguiram voltar para casa. Então vejam, né, pessoal, como Portugal foi pioneiríssimo. Tudo isso começa em 1415. Espanha começa lá em 1492. Bom, se vocês observarem o mapa que está aí na tela, nós podemos analisar, né, as viagens de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e também Pedro de Covilhã. Bom, Pedro de Covilhã, ele faz a opção pela navegação, né, tradicional do mar Mediterrâneo, e ele atravessa o mar Mediterrâneo e tem um trecho de terra, né, pelas terras da Arábia, onde pedras preciosas eram muito abundantes. Depois ele acessa o Oceano Índico e chega até Goa, tá, pessoal? Estabelecendo aí contratos comerciais com os indianos dessa região. Bom, Bartolomeu Dias, né, tá aí no trajeto que está pontilhado em vermelho. Ele faz uma viagem pelas costas da África e desvenda, né, desbrava aí o Cabo das Tormentas, tá, pessoal? Bom, já o Vasco da Gama, ele sai de Lisboa e tem uma coisa não muito bem explicada, né? Ele faz um traçado não através, né, do litoral da África, mas ele se aproxima um pouco do Brasil, mas depois ele volta para a rota original e contorna o Cabo das Tormentas, passando entre Madagascar e a costa da África, chegando finalmente em Calicut, uma região né, de intenso comércio de especiarias. Bom, finalmente nós temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, que, como eu disse, né, ele toma posse primeiro do Brasil e depois segue para a Índia para estabelecer contratos comerciais. Bom, pessoal, veja, né, a grandeza da história de Portugal. Tudo isso, gente, é herança da nossa história enquanto brasileiros. Pena que as apostilas de história, os manuais de história, não valorizem isso, né, devidamente.
Mas nós estamos aqui para corrigir isso, não é, pessoal? Com relação à expansão marítima europeia, os historiadores entendem que eles demoraram um pouco mais porque eles estavam em guerra com os muçulmanos na região de Granada. Em 1492, a rainha Isabel de Castela, né, que era casada com Fernando, né, II do Reino de Aragão, ela aproveitando-se, né, de uma boa relação com o Papa Alexandre VI, ela pede ajuda, né, ao Papa Alexandre VI em relação à Guerra Santa que ela estava travando, já que ela era católica e os muçulmanos professavam a fé islâmica. O Papa atendeu prontamente e convocou cristãos do mundo inteiro para essa nova Guerra Santa. Bom, finalmente, em 1492, eles vencem os muçulmanos, expulsando eles da região de Granada, e a região de Granada passa a integrar os reinos de Castela e Aragão, que posteriormente seria Espanha, tá? Bom, foi nesse mesmo ano que o Cristóvão Colombo, um grande navegador da cidade-estado de Gênova, contando com um financiamento da rainha Isabel, ele põe em prática um plano que ele tinha. Ele acreditava, ele não sabia que existiam as terras da América, e ele acreditava que viajando sempre para o oeste, ele contornaria o mundo, já que o mundo era uma esfera e não uma terra plana. Então ele faria uma viagem de circunnavegação e chegaria às Índias, estabelecendo uma rota alternativa, né? Também os espanhóis também procuravam por essa rota alternativa. Só que, para surpresa, né, ele acaba chegando nas Bahamas, onde hoje fica a região de Cuba, República Dominicana e Haiti. Como ele pensou que tinha chegado às Índias, né, ele passou a denominar os habitantes, os nativos daquela região, de índios, tá? Bom, isso foi desmistificado por Américo Vespúcio, que, utilizando-se dos mapas de Cristóvão Colombo, fez algumas viagens, né, na costa das Américas e percebeu que aquilo não era as Índias. Bom, muitos dizem, inclusive, que o nome América, né, se deu em homenagem a Américo Vespúcio, tá, pessoal? Bom, vejam só, então foram Portugal e Espanha os pioneiros do processo das grandes navegações. Eram as maiores nações de sua época, tá, pessoal? Tanto que eles dividiram o mundo ao meio com o Tratado de Tordesilhas. Mas o Tratado de Tordesilhas, né, ele começa, essa ideia, né, da divisão do mundo, ela começa um pouco antes, também a pedido da rainha Isabel e o rei Fernando, os reis católicos, né, eles pedem para o Papa Alexandre VI elaborar um documento para fazer essa divisão, né, no mapa do mundo. Bom, e o Papa Alexandre VI assina a famosa Bula Intercoetera, que era uma linha imaginária localizada a 100 léguas, né, a oeste da ilha de Cabo Verde. Pessoal, mas isso causou um problema, porque essa linha imaginária da Bula Intercoetera passava só pelas águas do Oceano Atlântico e não contemplavam as terras do Novo Mundo. Bom, Portugal reclamou contra isso e isso provocou uma reunião na cidade de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha assinaram um tratado, que passou a ser conhecido o Tratado de Tordesilhas. Já nesse tratado, a linha imaginária ficava a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, tá, pessoal? Bom, isso não foi suficiente, porque se tinham as terras, né, da Ásia. Para resolver isso, eles assinaram um outro tratado, que é chamado de Tratado de Saragoza, tá, pessoal? Então, foram dois tratados importantes, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Saragoza em 1529. O Tratado de Tordesilhas foi em 1494. Pessoal, só para constar, o Tratado de Tordesilhas só contemplava uma pequena parte do litoral do Brasil. Mas por que o Brasil é desse tamanho hoje? Isso se deveu às ações dos bandeirantes, que com as entradas e bandeiras eles foram alargando as fronteiras e eles tiveram que assinar outros tratados, como o Tratado de Madrid, de Santo Ildefonso, né? Entre outros, tá? Mas isso é tema para uma outra aula sobre os bandeirantes, ok, pessoal? Bom, pessoal, para encerrar, nós temos a questão, né, presente na nossa apostila sobre a visão europeia de mundo. Bom, primeiramente,
o evento das grandes navegações provocou o início da globalização do mundo. Já que globalização pressupõe, né, o intercâmbio comercial entre todos os continentes, com a chegada dos portugueses às Américas, né, eles conectaram as Américas ao velho continente. Então, o início da globalização do mundo, tá? Bom, pessoal, então, a partir, né, dos descobrimentos, né, da era dos descobrimentos, aí surgiram aí 3 mundos, tá? Você tinha um velho mundo, que era composto, né, pelo continente africano, europeu e asiático. Nós tínhamos o Novo Mundo, que era composto pelas Américas. Mas, pessoal, em 1770, um grande navegante inglês chamado James Cook, ele descobre a Oceania. Primeiramente a Austrália e depois a Nova Zelândia. E aí surge o que os historiadores chamam, né, de Novíssimo Mundo, tá? Então, pessoal, para não esquecer, Velho Mundo os continentes africano, europeu e asiático. Bom, o Novo Mundo, as Américas, e o Novíssimo Mundo, Oceania, com Austrália e Nova Zelândia, tá, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Ela foi um pouco extensa, mas é muito importante, né? Bom, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentário para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu me despeço de vocês com um cordial abraço. Até breve, tá, pessoal?